Aula número 3: retenção de INSS sobre serviços prestados por pessoas jurídicas. Bem, como esse tema ele é um pouco longo, eu dividi em 2 vídeos, tá? E nesse primeiro vídeo a gente vai falar dos conceitos propriamente ditos. Cessão de mão de obra ou empreitada. O INSS diz que estarão sujeitos os serviços X, a gente vai falar sobre isso ainda, existe uma relação, tá? Se prestados por cessão de mão de obra ou empreitada. Bem, então vamos ver primeiro o que é uma cessão de mão de obra, tá? Bem, cessão de mão de obra é a colocação à disposição da empresa contratante de funcionários que ficarão cedidos para realizarem serviços contínuos, não eventuais, e que constituem necessidade permanente da contratante. Ou seja, o funcionário vai ficar lá na empresa contratante, vai bater o cartão lá, ele vai passar basicamente o dia todo lá, né, fazendo o trabalho que tem que fazer de acordo com o contrato, mas assim, ele não é funcionário da contratante, ele é funcionário da contratada, mas ele fica cedido, ou seja, obedecendo ordens da empresa contratante, ok? Isso é o conceito de cessão de mão de obra. Então, vou dar um exemplo. Uma empresa que contrata serviços de conservação, limpeza, vigilância, né? Esses funcionários vêm até a contratante e passam todo o tempo lá na contratante, batem cartão, almoçam lá, comem, tomam banho, sei lá, entendeu? Mas não saem da empresa contratante e obedecem ordens dela, ok? Bem, empreitada é diferente. Empreitada você não está à disposição da contratante. Você simplesmente é contratado para fazer um serviço. Nesse contrato existe um objeto, tá? E existe também um resultado pretendido. Posso pagar mensalmente essa empreitada ou posso pagar de uma vez só, tá certo? Então, geralmente é um serviço de construção civil, um serviço de conserto, e também podem ser outros tipos de serviços que são mensais, mas que são mensais fixos, independentemente dos funcionários, tá bem? Por exemplo, um contrato de manutenção, ele pode ser um contrato fixo, mensal, manutenção preventiva, tá? Então, isso é empreitada. Agora, se eu pego o meu técnico e deixo lá na contratante, eu cedo ele para ele ficar trabalhando lá diariamente e atendendo às disposições do contratante, isso é cessão de mão de obra, tá bem? É bom que fique claro isso, porque na IN 2110 de 2002, que é a IN que regula a retenção do INSS, a partir do seu artigo 108, ele vem falando desses conceitos, tá? É bom que fique bem claro. A interpretação tem que ser muito bem definida, porque aí você já tem aí 50% do entendimento sobre retenção do INSS. Tá claro? Bem, feito esses conceitos, aí vem então as relações. Relações onde você vai ver que tipo de serviço sofre retenção de INSS, porque não são todos. Não são todos os serviços de empreitada que são sujeitos à retenção de INSS, bem como não são todos os serviços prestados por cessão de mão de obra que têm retenção de INSS. Existe uma lista exaustiva, estão no artigo 111 e 112 da IN 2110 de 2002, tá bem? Então a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo e também sobre a base de cálculo, que é muito importante. A alíquota eu já vou deixar para vocês. A alíquota do INSS de retenção é 11% no geral, tá? Mas ela pode ser dividida também para aqueles que têm desoneração da folha. Nesse caso, de 11 cai para 3,5%. Se o prestador de serviço está na desoneração da folha, ele só paga 3,5% de retenção, ok? E também tem os casos de insalubridade. Se você tem insalubridade mínima, aí a alíquota de 11 passa para 13, a insalubridade é média passa para 14, insalubridade máxima passa para 15%.
E no caso da desoneração, eu tenho 3,5 normal, com insalubridade mínima 5,5, média 6,5 e máxima 7,5%. Ok? Então, o que foi que a gente fez nesse vídeo? A gente definiu seção de mão de obra, definimos empreitada, dissemos que os artigos 108 em diante fala sobre retenção de INSS e também falei logo quais são as alíquotas para ficar mais fácil. No próximo vídeo, a gente então vai falar de que serviços são esses que têm retenção de INSS e também as bases de cálculo que você tem, é muito importante, porque a base de cálculo é o valor pelo qual você vai jogar a alíquota dele, tá certo? Vamos falar também sobre o Simples Nacional, que geralmente há muita dúvida em relação ao anexo 4, ok? Te espero então no próximo vídeo. Até lá!